chamou. Vocês lembram que um dia vocês foram chamados por Deus? Quem são esses chamados aqui? A quem Deus chama? É uma pergunta que você tem que começar a fazer desde já, para entender esse tema. A quem Deus chama? Eu sei, queridos, que nós estamos tomados por uma cultura de salvação por obras, ou de salvação baseada na escolha e determinação humanas. Este é o legado que nós, como igreja do século 21, temos dos nossos antepassados. Mas eu não quero tomar ou partir da tradição e dos dogmas. É por isso que o tema da palestra ou da conferência é eleição e predestinação à luz da Bíblia. Não é à luz de Calvino, não é à luz de Lutero, não é à luz de qualquer outro homem, não é à luz da reforma, não é à luz dos dogmas, não é à luz das tradições, é à luz da Bíblia. E eu pergunto, a quem Deus chama? Alguém dirá, Deus chama a todos. E aí cabe a quem quiser responder positivamente ou não. Mas não é isso o que a Bíblia está nos dizendo. Pelo menos aqui está dito que e aos que predestinou, a esses chamou. O seu chamamento limita-se ao seu ato de pré-ordenar antes da fundação do mundo. E aos que chamou, o que ele fez? A esses também justificou. Então nós temos aqui no tempo o Senhor chamando e justificando. Ele te chamou e ele te justificou no tempo. Mas para que isso viesse a acontecer contigo, na eternidade passada, ele conheceu e predestinou. Olha como o decreto, olha como a tua salvação começa a ser realizada na eternidade passada. Nada havia sido criado, nem anjos, nem arcanjos, nem querubins, nem serafins. Não havia os céus, não havia a terra, não havia Satanás, não havia o homem. Nada havia quando Deus já te conheceu e te predestinou, decretou o que no tempo aconteceria com você. Você seria chamado e então seria justificado. E aí veja como o apóstolo nos leva agora até a eternidade futura, quando diz no finalzinho do 30, e aos que justificou, a esses também glorificou. Veja como é uma ponte sobre o tempo. Começando na eternidade passada, vai construindo-se uma ponte. Na eternidade, Deus escolheu e predestinou. Ele conheceu e predestinou. Aí parte para o tempo, no chamamento e na justificação, e liga-se à eternidade futura, quando diz que a esses também glorificou. É a glorificação final que será plenamente concretizada no início da eternidade futura. Então, esses 5 verbos: conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou, constrói uma ponte desde a eternidade, perpassando o tempo até a eternidade futura. Então observe que são 5 verbos, todos tendo como sujeito o próprio Deus. Verifique, se eu perguntasse a vocês, baseado nos versículos 29 e 30, quem conheceu? Deus. Quem é o sujeito do verbo conheceu? Se eu perguntasse quem predestinou? Vocês têm dúvida? Alguém tem dúvida disso? Olhe na sua Bíblia, por favor. Creia na Bíblia, creia na palavra de Deus. Amém? Se eu perguntasse quem predestinou? Deus. Se eu perguntasse quem chamou? Se eu perguntasse quem justificou? Se eu perguntasse quem glorificou? Onde está o homem aqui? O homem é objeto de todas essas orações. Deus é o sujeito. Deus é aquele que pratica a ação
de escolher, de predestinar, de chamar, de justificar, de glorificar. O homem é passivo. O homem é o objeto do alcance dessa graça maravilhosa. Aleluia. E há um segredo aqui. Vocês devem observar que muitos falam: ah não, mas se o homem não quiser, logo ele desvia e vai para o inferno mesmo. Eu não consigo ver isso aqui, porque todos os verbos, embora são 5 verbos, como se fossem 5 elos, um ligado ao outro, começando na eternidade passada, passando pelo tempo até a eternidade futura. Só que esses verbos, eles só obedecem um único tempo verbal. Todos estão no pretérito, todos os verbos estão no passado. Deus conheceu. É passado, presente ou futuro? Ele te conheceu quando? Conheceu. Ele é soberano. Predestinou, passado, presente ou futuro? Passado. Predestinou. Chamou, passado, presente ou futuro? Justificou. E glorificará. Glorificará. Por que glorificará? Sim, porque vai que você não queira, vai que você, seu soberano, decida frustrar os planos de Deus. Não, tudo errado. O Deus que conheceu, que predestinou, que chamou, que justificou, já decretou: glorificado. Está no passado. Por que Deus colocou glorificado, se ainda não estamos efetivamente na nossa experiência? É porque Deus não vive dentro do cronos, dentro do tempo humano. Deus está no Kairos, e no Kairos divino não existe passado, presente ou futuro. Para Deus tudo já está feito, tudo já está consumado. Não é sem razão que na cruz do Calvário, depois que Cristo realizou toda a vontade do Pai e cumpriu com toda a exigência da lei, sendo Ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado, sendo Ele a nossa santificação, a nossa redenção, o nosso tudo, Ele diz: Pai, está tudo consumado. Quando Jesus diz está consumado, Ele falava: Pai, o teu propósito está executado em mim. Aí alguém diz: não, mas em mim não está. Não, é lógico, Deus não tem nenhum plano que esteja estabelecido em ti. O único plano que Deus tem está estabelecido no Filho. É por isso que nós somos chamados não a ser herdeiros, mas a ser co-herdeiros. Não para sermos o principal, a igreja como sendo o centro. Não, a igreja é o corpo dele. Ele é que é o novo homem, e nós, os membros que se unem a ele. Mas ele é o homem por excelência, que governará essa terra, esse sistema, durante ou por ocasião do reino milenar. Todavia, quando nós entramos nos detalhes ou nas explicações desses textos, nós encontramos aqui um primeiro problema que deve ser resolvido neste momento. Alguns dizem: concordo, está escrito, fazer o quê? Só que nós temos essa expressão: aos que de antemão conheceu. E essa expressão serve de base para grandes erros teológicos. E eu queria tirar essa dúvida, ou quem sabe propor uma correção no entendimento do que significa essa expressão: aos que de antemão conheceu. Alguns dizem assim: está vendo aqui, ó, ele predestinou, sim, mas quem ele predestinou? Aqueles a quem ele conheceu. Ou seja, a sua predestinação está baseada naquilo que ele viu que você decidiria. Já ouviram essa interpretação? Deus, na sua onisciência, previu que você seria bom, que você seria justo,
que você seria fiel, que você seria forte, que você seria capaz, que você iria decidir por ele. Alguns pensam e interpretam assim, mas eu gostaria de colocar em xeque essa interpretação. Já outros que chegam a cometer erros grosseiros, que eu não tenho nem vontade de apresentar aqui, mas sou obrigado, porque está fora da lógica de uma leitura de um incrédulo. Nem um incrédulo leria desta maneira, como direi agora. Alguém um dia diz assim: porquanto aos que de antemão o conheceu, também predestinou. Eles dizem, está vendo? Deus predestinou aqueles que o conheceu. Tem esse o aí? Tem na sua Bíblia? Por favor, se tiver, me mostre. Querendo dizer que Deus predestinou aqueles que escolheram a Deus, aqueles que conheceram a Deus. Ou seja, eu conheci a Deus, por isso agora Ele me predestinou. E aí então há uma infidelidade para com o texto, porque se acrescenta um elemento que não existe para torcer o significado. E isso aí, se não for problema de educação, se não for um problema de uma falta de compreensão, de ler as palavras em ordem, um problema sintático, é um problema maligno. Ou é Satanás que age deste modo para enganar, ou a pessoa precisa que outro leia para ele o texto, porque essa pessoa talvez não esteja habilitada para ler nem um folheto sequer, que dirá a Bíblia Sagrada.